E aí, pessoal? Vamos que vamos para a parte 2 de Renascimento Cultural. Cultural, let's go, boys, let's go, girls, let's. Uau! Vamos que vamos, pessoal. Olha só, na última aula a gente viu então, né, os antecedentes do Renascimento e a gente viu também como que ele surgiu, né? E agora a gente vai ver como que ele se expandiu, quais são os fatores de expansão do Renascimento, como que ele vai passar, né, da Itália, ali, Gênova, Veneza, Roma e tal, e ele vai acabar se espalhando por toda a Europa. Como que isso aconteceu? A gente vai ver agora. O que vai acontecer é o seguinte: os mecenas, eles vão acabar eles viajando. Os mecenas são pessoas ricas, né? Então eles viajam para tudo quanto é lugar, principalmente os principais comerciantes, né? Então a galera que era ali de Gênova e Veneza, né? Essa galera, ela vai acabar indo, sei lá para a região hanseática, né? Lá para a região nórdica da parada, né? Essa galera vai para Flandres, na França. Então há negócios, né? Esses mecenas vão acabar viajando. E nessas viagens eles levam junto as referências culturais dele, né? Eles descobrem novas pessoas que podem ser artistas, né, muito promissores. Então eles vão fazer essa difusão cultural conforme eles vão viajando, certo? Outra coisa que vai ajudar muito é o comércio, né? Então vai ter aí o início de um comércio da arte, né? Um comércio de obras. Então a gente vai ter aí várias obras famosas sendo vendidas, né? Porque obviamente esses artistas eles precisam de dinheiro para financiar pesquisas, financiar a produção de suas obras. Eles precisam comprar materiais para fazer as obras. Então eles vão acabar vendendo. E nessas vendas, essas vendas podem ir para outros lugares, né? Então, digamos, eu sou aqui da Itália, onde nasceu o Renascimento, fiz uma obra maravilhosa, vendi lá para um cara lá da Holanda, sei lá. E aí esse cara, né, ele vai colocar lá num lugar onde todo mundo possa ver. Pode ser que um adolescente cresça vendo aquela obra e se inspire. Uau, esse negócio de Renascimento é muito louco, eu quero fazer parte também. Aí esse jovem, ele vai virar um altos pintor, né? Então, essas trocas comerciais, elas vão fazer com que pessoas, né, se inspirem pela arte renascentista. Tranquilo? A gente também tem o principal, na minha opinião, tá? Fator é a imprensa de Gutenberg. Em 1450, né? Gutenberg e seu amigo Fust, né? Parece o nome de carro, Fust, né? Ele vai lá e ele constrói uma máquina revolucionária. A imprensa permitiu então que a gente fizesse livros em massa, né? Vamos fazer livro adoidadamente aqui, né? Não, porque como que era feito antes nos monastérios? Escrevia livro por livro. E agora com a imprensa, é muito mais rápido, né? Uma manufatura de livro, vai, livro pra cá, livro pra lá. E aí agora o que, que vai acontecer? Essa imprensa do Gutenberg, ela é muito importante para a história, porque ela quebra o monopólio cultural da Igreja Católica, tá? Então, se algum dia vocês verem em algum lugar quando que acabou o monopólio cultural da Igreja Católica? Em 1450, com a imprensa de Gutenberg. Porque o que, que vai acontecer? Pessoas que faziam críticas, né, livros de crítica à Igreja Católica, iam lá, escreviam o seu livro, né? Mas como é que eu vou mandar isso para milhares de pessoas olharem e partilharem da minha visão? Não tem muito como, né? Ele ia passar a vida toda escrevendo livros que nem um adoidado, não ia dar muito certo. Tinha a chance ainda da Igreja Católica confiscar, queimar os livros tudo, né? Queimar até a pessoa, porque na época a fogueira na Inquisição era uma coisa, né, legitimada. Então, com a imprensa, né, conforme as pessoas começaram a poder escrever os livros de maneira muito mais rápida, agora eu posso espalhar os livros por aí, e a Igreja Católica vai fazer o quê? Vai bater de porta em porta para ver o que eu tô lendo, né? Meio que não dá muito certo. Até no início teve uma censura, mas aos poucos isso não vai ser funcional, não vai ser prático, né, para a Igreja Católica, e então o conhecimento vai se difundir. Críticos à Igreja Católica vão aparecer, né, como Dante Alighieri, vai aparecer aí, né, Petrarca, vários teóricos, vários autores que vão escrever livros sensacionais que vão poder agora ser lidos por milhares e milhares de pessoas, certo? Esse foi o fator principal de expansão do conhecimento renascentista. Tranquilo? Agora, né, eu trouxe aqui pra gente uma imagem da imprensa de Gutenberg, que não me pergunte como é que funciona, que eu acho. Para mim, a coisa quanto mais velha é mais difícil de explicar, né? Quando é maquinário, assim, manufatureiro, eu acho mais difícil de explicar o que tá acontecendo aqui, né? Mas enfim, né, pesquisa aí se tu tiver alguma curiosidade de como funciona a imprensa de Gutenberg. Vamos ao que importa. O que importa agora é a gente entender as características do Renascimento. Isso aqui é o que mais cai em vestibular.
é tu saber dizer o que é cada uma das características, tá? Pelo menos em federal é assim que eles cobram, tá? É tu saber qual é cada uma das características. Vamos ver uma por uma então. Nossa, eu tentei pegar o máximo possível, tá? Porque a gente nunca sabe qual que pode cair. Então, vamos começar. Antropocentrismo é uma das mais importantes, né? O que é o clássico? É o aluno dizer que é o quê? É o quê? O homem é o centro de tudo. Ó, tirou zero na UFSC. Não, calma. É porque a gente não pode considerar que o antropocentrismo é simplesmente o homem no centro de tudo e acabou. Não, não é assim, né? Quando se tu for escrever uma discursiva, né, de vestibular, tu não pode simplesmente dizer que o homem é o centro de tudo, que tu não vai ganhar pontuação suficiente. Tu vai ganhar uma parcial lá e tudo mais. O que tu precisa escrever é algo mais complexo, né? Então a gente pode dizer o que é o antropocentrismo, né? Em contrapartida ao teocentrismo, olha só, onde as discussões científicas e culturais pairavam sobre Deus, né, e a criação do universo, né, e a criação do universo em torno, né, dessa entidade celestial, né, em contrapartida a isso, nós temos então o antropocentrismo, cuja característica de abordagem de temas paira sobre o homem, paira sobre as realizações humanas. Viu que tem uma diferença? O homem no centro de tudo é muito resumido, né? Agora, se a gente falar que é um movimento artístico, um movimento intelectual, onde as realizações humanas elas estão em evidência, aí fica mais bonito para a gente colocar numa prova de vestibular, concorda? Então, antropocentrismo não é só o homem no centro de tudo. Para tu entender e gravar, até que vai, certo? Mas para tu escrever numa prova discursiva, tenta fundamentar mais um pouquinho, coloca em contrapartida com o teocentrismo, certo? A gente vai ter aí outra característica importantíssima, o naturalismo. O que é o naturalismo? É o homem começar a escrever, né, nas suas obras, pintar nos seus grandes, né, nas suas grandes obras artísticas, né, temas da natureza, começar a valorizar a natureza, valorizar o meio onde a gente vive, né, o lugar onde a gente vive. Então, o naturalismo aí é bem simples de entender, é mais ou menos isso mesmo, tá? Depois a gente vai ter o classicismo. O que é o classicismo? Retomar os valores que já existiam antes. Então a gente vai ter aí, né, os valores greco-romanos sendo retomados, né? A gente tem aqui, por exemplo, essa obra do Rafael Sanzio, que é a Escola de Atenas, tá? E aqui a gente tem o Platão apontando para cima, né, no seu idealismo platônico, e o Aristóteles apontando para frente, né, com o seu racionalismo, né, com a sua indução aristotélica. Então a gente tem essa retomada, né, dos valores greco-romanos para fundamentar, então, né, nos grandes pensadores de outrora as nossas questões do presente. Tranquilo? A gente vai ter também o racionalismo. O que é o racionalismo? É a gente pensar nas coisas. A razão, né? É o crescimento da razão sobre a intuição, sobre as emoções, tá? Então a gente vai ter aí uma base do que a gente conhece como a ciência moderna, tá? É claro que hoje em dia a ciência é muito mais empírica. O que é empírica? Testes, né? É a gente experimentar as coisas mais do que simplesmente deduzir, né, da nossa mente, mas a gente precisa de um racionalismo para sair daquela situação de simplesmente acreditar em qualquer coisa, né? Simplesmente aceitar dogmas. Então a gente, por mais que no início o racionalismo ele esteja sim vinculado à igreja, mas que bom, né? Pelo menos a gente está pensando sobre o que a gente acredita, certo? Então esse é o fundamento do racionalismo, pensar sobre as coisas, né? Fundamentar as coisas com base na razão. Tranquilo? A gente vai ter aí também o individualismo, ou seja, o individualismo a gente pode simplesmente, né, pular, a gente, né, não é tão difícil de entender, né? Individualismo, focar em mim, né? Então a minha satisfação é o que importa, né? Então esse é um valor burguês muito exacerbado nessa época, certo? Então quando tinha rixa, sei lá, qualquer coisa de mecena, né? Mano, vou escolher o que é melhor para mim e deu, né? É isso que paira na cabeça do renascentista dessa época. Tranquilo? A gente tem o imitatio. O imitatio, ele veio de um cara chamado Petrarca, tá? Então tem uma obra toda do Petrarca falando sobre o imitatio. O que é o imitatio? É tu chegar e falar assim, cara, eu não sou um gênio, tá ligado? É tu ser humilde, o imitatio é bem humilde, né? É bem na humilda tu chegar e falar assim, cara, teve esse cara aí que ele fez uma obra sensacional, né? Eu vou lá, vou dar uma lidinha naquilo lá, tive umas ideiazinhas massa. Então é quase que uma imitação mesmo. Só que é uma imitação trazendo pro tempo presente, né? Então tu vai pegar uma obra antiga, pode ser uma obra greco-romana, e tu vai fazer uma remodelação daquilo com base naquilo que tu acredita, com base naquilo que tu tem
no teu tempo presente. Esse é o imitatio, né? É tu pegar algo antigo, trazer, pensar, né? No teatro, quando eu fazia teatro, tinha uma frase que era assim, ó: se ficar ruim, é plágio. Se ficar bom, foi inspiração, né? Então, só pra gente ter uma noção, né? Talvez tenha vindo daí, né? Do imitatio. A gente vai imitar alguma coisa, mas modificar, né? O seu alicerce. Tranquilo? E aí a gente tem aí também o cosmopolitismo, né? O que é o cosmopolitismo? Você lembra que eu falei que nessa época a gente tem várias rotas comerciais, tem os comerciantes burgueses, né? Indo pra lá e pra cá, fazendo viagem de comércio, fazendo muita coisa louca, né? A gente vai ter aí as navegações começando. Então, o cosmopolitismo é essa situação de eu ver assim, cara, eu não pertenço só a essa vila, eu sou um cidadão do mundo, né? Porque tá vindo gente da Itália de vez em quando pra cá, tá vindo gente da Espanha, tá vindo gente de Portugal. Essas pessoas sabem o que acontece aqui e eu sei o que acontece na região dessas pessoas, né? Eles estão indo lá pra América, estão indo pra África, né? Estão começando as grandes navegações. Então o cosmopolitismo é tu pensar assim, cara, eu não sou um cidadão local, eu sou um cidadão do mundo, tá? E isso vai ampliar a visão das pessoas, né? Pensar não só uma conjuntura local, mas uma conjuntura global, né? Do pensamento. Tá? E a gente vai ter aí também o materialismo, que é uma coisa muito burguesa, né? A gente induz as pessoas a consumir bastante para elas comprarem cada vez mais, certo? Então, né, a burguesia tinha vários produtos, como artigos de tecelagem, tinha as coisas de às vezes os vitrais, então você precisa de ter um vitral na sua casa para mostrar que você é uma pessoa de prestígio, né? Então a gente tem aí a indução das pessoas a consumir as coisas materiais, né? Para aumentar as vendas da burguesia, né? Aumentar o comércio. E por fim a gente tem o hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é valorizar os prazeres. Uau, né? Meio que dane-se o que a Igreja Católica acha dos prazeres. Nós vamos beber à vontade, nós vamos, né, fazer relação sexual à vontade, nós vamos fazer o que a gente quiser, a gente vai se divertir, a vida é uma só, a gente vai, né, a gente tem muito do hedonismo hoje em dia na nossa sociedade, não concorda comigo? A gente pensa assim, cara, a vida é uma só, a gente tem que aproveitar ao máximo, nós temos que nos divertir, nós temos que nos satisfazer, né, a gente tem que sentir os prazeres da vida. Então vai surgir daí, tá? Dentro desse discurso burguês de materialismo, de individualismo, vai surgir também o hedonismo, aproveitar aos máximos os prazeres da vida. E aí, por fim, eu queria mostrar para vocês aqui duas imagens incríveis, né? Aqui a gente tem o homem vitruviano do Leonardo da Vinci. Quais são, pensa aí rapidinho, quais são as características que a gente pode observar, né, de todas essas que eu falei nessa obra? Bota o pause aí, pensa um pouquinho. Cara, na minha opinião, muito do antropocentrismo, né? Mostrar o homem como centro, né, dessa discussão, dessa pesquisa, né, do homem vitruviano. Também, quem sabe, um pouco do racionalismo, pensar, né, na anatomia humana, certo? Talvez um pouco do individualismo, colocando o homem ali como centro, talvez mostrando, né, o individualismo do autor, né, Leonardo da Vinci. Mas, enfim, tá? E a gente também tem aqui outra obra incrível do Michelangelo, tá? Que é a criação de Adão, o nome dessa obra, se eu não me engano, tá? E a gente vai ver aí o quê? Quais são as características? Bota a pausa aí, tenta pensar. Cara, na minha opinião, aqui é muito, muito, muito de cara, tá? Bem de cara o paralelo antropocentrismo e teocentrismo, né? Então aqui a gente tem a criação do ser humano, né? E pode ver que a gente não tem só Deus como centro da imagem. Meio que Deus divide, né? Um paralelo, Deus dividindo palco com o ser humano, certo? Então aqui o ser humano tocando... Nossa, essa imagem é clássica, né? A gente vê aí o quê? Quem sabe um pouquinho de classicismo, né? Retomando aquela perfeição das obras greco-romanas, né? A gente vê aí o que mais? Vamos pensar. Eu acho que mais isso, né? Talvez um pouquinho de racionalismo, mostrando, né? Que a gente agora também se preocupa com temas mais racionais, tipo, pensando, como é que foi a criação do homem, né? Pensando mais nessa questão do ser humano como foco das nossas pesquisas, das nossas obras artísticas. Beleza, galera? Vai então para a próxima, que aí a gente vai falar dos autores, do 300, 400, 500, tudo é muito italiano essa aula, tá? Muito italiani. Tchau para vocês, tudo de bueno.